O que você está fazendo? Não disse que ele era ladrão, mas disse: você põe a mão na consciência. Porque o Carlinhos percebeu a índole, né, de quem era esse síndico, né, por trás da máscara, das aparências, né? E deu, né, logo essa mordida, né? Mas então é isso, né, gente? Eu faço assim essa homenagem para ela porque eu vejo também nela essa marca, né, do mestre taoísta, né, que no final, sabe, da vida já transcendeu, né, digamos assim, esse mundo, né, nosso, dos humanos, e de certa forma começa a integrar, né, começa a se conectar nesse mundo todo maior, né, que é esse mundo da natureza, né, os animais, as plantas, as estrelas, né, as galáxias, né, etc, né. Então, não sei, alguém quer perguntar alguma coisa? É isso que eu mais ou menos tenho. Eu não quero perguntar, mas quero falar uma coisa. Fala. Eu gostei muito de você começar a tua trajetória por uma frase que te fisgou. O Deleuze chama isso de conceito despertador. E todos nós temos conceitos despertadores. De repente, é uma palavra, é um conceito que te chama e você desdobra o seu self em torno daquilo, né? Eu acho muito importante, porque às vezes você está assistindo aula e tem até tédio, né? O que o professor está falando. Mas de repente ele cita alguma coisa que mexe no seu mais profundo ser e você desperta. Te convoca. E você deu um exemplo muito claro disso e muito bonito, né? De repente o Jung faz essas pontes e você se sentiu convocado. Achei muito bom esse começo. Depois eu acho que a doutora Lise da Silveira, ela foi uma ousada, né? Nesse grupo de estudo, sempre deveriam de aparecer, deve ter aparecido, pessoas pouco convencionais, porque ela era fora da caixinha, né? E essa última parte que você toca, eu acho muito bonito realmente, porque ela no final se tornou uma animista, que eu acho que é o caminho, não só do tal, mas é o nosso como futuro da humanidade, né? Voltar a ter relação com os animais, com as plantas, e não mais esse antropocentrismo que está nos matando. Eu não sabia desse último capítulo, mas eu sabia que ela gostava de gatos, né? Mas não sabia que ela tinha considerado o gato seu mestre e falava com o gato, né? Então eu acho isso muito bonito e realmente um passo além nessa humanidade narcísica que a gente vive, né? É um abrir-se para outras dimensões, acho mesmo. Imanente, uma espiritualidade imanente. Eu tenho uma pergunta. Ela teve alguma relação com crianças? Algum tipo de experiência? Crianças, ela não foi mãe, né? Isso é uma coisa que ela nunca assim abriu. Eu não sei se é devido a algum problema, o marido dela era primo, entendeu? Eu não sei se ela tinha medo de engravidar ou ter alguma complicação, né? Mas ela, a governanta dela, teve uma criança, o André, que ela se afeiçoou muito, um menino. E no final ela acabou deixando o apartamento dela para esse menino, né, quando ela faleceu, porque era quase que um afilhado, né? Mas você me lembrou uma outra coisa interessante, essa coisa do menino, né, da criança, porque uma das coisas assim, ousadas, as mulheres gostam de histórias ousadas, né? Então eu vou contar uma história ousada para você. Eu organizei um encontro do mestre Liu Bailin, um mestre chinês, né, que chegou ao Brasil aos 70 anos e não sabia falar uma palavra de português, né, e adotou o Brasil, né, como segunda pátria. Ele foi o meu mestre taoísta, na realidade, né? O mestre Liu, então, uma época ele estava dando um curso de formação no Rio. Então nós organizamos para ele
e a doutora Nise fazerem um debate lá na Casa das Palmeiras. Como é um chinês que fala português e uma alagoana, né, que gosta de dois metais. Mas a proposta foi uma coisa muito interessante. Ele disse assim: mestre, você vai falar sobre como um taoísta lida com as emoções. A doutora Nise vai falar como uma psiquiatra lida com o problema dos opostos. Né? Os opostos, vocês sabem, é a questão chave no taoísmo, né? Yin Yang, né? E aí, eu não sei, foi uma das coisas, sabe, assim, mais incríveis que eu assisti na minha vida, porque ali parece que sumiu completamente a diferença, sabe, entre chinês, brasileiro. De repente eles estavam se comunicando assim, né, numa fluidez. A reunião deveria levar 1h30, que era o tempo normal, né, de um encontro lá na casa. Levou 3 horas. E as pessoas não queriam sair. Olha, eu queria ir a casa, porque o guardia já estava lá e tal, reclamando. Mas depois disso eles ficaram grandes amigos. Minha irmã conta que o primeiro encontro deles foi interessantíssimo. Foi um encontro que teve aqui em São Paulo, se não me engano foi no aeroporto, assim, nesse encontro casual. Ela estava e ele, acho que ela tinha vindo para a inauguração da exposição, isso no começo de 80, né? Acho que a exposição, não me engano, no MASP, se alguém lembra dessa exposição. Bom, ela fez várias, né? Mas então, ela estava no aeroporto e encontrou com ele, e a minha irmã intermediou, né? Disse, isso aqui, né? A Lisa e tal, isso aqui. Aí, disse que ele olhou para ela, nos olhos, ela olhou para ele nos olhos, e durante, assim, alguns minutos, não falaram nada. Oi, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nada. Só olhou. Minha irmã ficou completamente. O que está vendo aqui, né? Minha irmã ficou nervosa. Conversa de gato. O que é isso? Conversa de gato. Sabe, se olhar olho no olho assim, aquele olhar, né? 45, assim, que atravessa, né? A alma, né? Bom, daí depois teve esse encontro, e aí, quando ele, à medida que ele ia no Rio, aos domingos, ele acabava, né, o curso, almoçava, né? E depois a gente tomava um chá, né, na casa dela. Aí nesse chá, eram umas conversas e tal. Aí ele brincava com ela: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho um projeto de chegar aos 100 anos. Eu também quero chegar aos 100 anos também, você me ajuda? Ajudo. Né? Ela falou, e aí ele falava assim para ela: olha, tem uma coisa que ajuda muito. Se você arrumar uma criança de uns 7 anos, isso vai te ajudar. Mas para fazer o quê? Para fazer o quê uma criança de 7 anos? Não, você deita, né, a barriga para cima e pede para a criança botar a mão dela no seu umbigo. Suavemente massageia, né, ao redor do seu umbigo. E ela falou: só isso? Falou, só isso, mas faça isso, né, de uma maneira regular. Né? Aí ela sempre, né, assim, um pouco duvidando e tal, né? Aí um dia depois ela me chamou no canto e falou: isso é loucura, o que é isso, né? Falou: não é loucura, é um treinamento taoísta. Isso eu já sabia disso. O que acontece? A criança, ela é considerada como se tivesse um canal de energia, entendeu? Ligado diretamente à natureza. Então a criança, ela capta a energia e ela te passa para você. Entende? Então é uma coisa, né, que tem uma certa lógica, entende? Agora, o duro é a pessoa assim, né? Ficar lá, né? E a criança também, né? Precisa fazer muita promessa, muita pirulito, precisa dar muita promessa para a criança para ela, né? Frank, deixa eu te perguntar. Fala. Eu tenho curiosidade para saber
O Mário. Você conheceu o Mário? Fala para as crianças fazer massagem. Não conheci pessoalmente. Mário Magalhães, né? O marido dos Só animais. ouviu falar. Só ouvi falar, é muita história do Mário. Mas você tem curiosidade de saber o que do Mário? É, porque ninguém sabe nada sobre o Mário. O Mário Magalhães, marido dela, É. foi um grande. Eu li um livro. Ele é conhecido como médico, como Um grande médico, importante. um grande médico dedicado à política pública da expansão da saúde como direito. E era um racionalista, né? Era o oposto da Nise, né? Nesse Um médico sentido. sanitarista, né? Naquela Um grande época, né? sanitarista, exatamente. Ele pensava em políticas globais, né? Isso, exatamente. Então, o que aconteceu? Quando o governo Vargas, né, anistiou ela ficou com muito medo. Ela ficou, daqui a pouco eles vão me pegar, vão botar de novo no xilindrome. Ela conseguiu que ele fizesse uma transferência para o Amazonas. E ela falou, lá no Amazonas é mais fácil me esconder, qualquer coisa eu viro Índia, né? Lá eles não vão me pegar, né? Por isso no Vargas, né? Eu vou para o Amazonas. E passou anos lá no Amazonas, do lado dele, né? Estudando, ficando com os índios e tal. Né? Até a hora que ela, de certa forma, teve uma certeza, né? que ela não ia ser presa de novo. Né? Então, mas é isso, né? Uma história assim, também a história dela com o mestre Liu, essa história de chegar aos 100 anos, né? E aconteceu assim uma coisa... E ela arrumou um menino de 7 anos? Não, eu fiquei pensando que era um menino justamente da governanta lá. O menino do governanta não queria. Coisa mais interessante para fazer, ele fica passando a mão na cabeça da E velha. o Paulinho não era professor de Tai Chi aqui em São Paulo? Na aclimação, né? Isso. Ele foi da aclimação, depois foi aqui, teve aqui, Pinheiros, né? Até hoje ele criou uma associação, Tai Chi Pailin, na Fradique, né? E a minha irmã até hoje ela segue, né? A associação, quem quiser aprender Tai Chi e tal, o autêntico Tai Chi, vai lá. Fradique 1434. Tá chico, ela. Você fez lá? Ótimo. Então, aí vocês vejam como são as coisas, né? Os dois que tinham prometido viver até 100 anos, eles morreram numa diferença de 3 meses. Olha só. E 93 e? 94. Olha. Ela completou 94 e faleceu, e ele chegou aos 93. Mas se vocês... Não sei, eu vi ele com 93. Realmente aquilo para mim ficou assim, sabe, na minha cabeça, um ideal de velho. Todos nós temos uma ideia de velhice, né? Que geralmente não é boa. Nós temos uma ideia de decadência, né? Mas vocês imaginem uma pessoa com 93 anos trabalhando de segunda a sábado, né? 10, 12 horas por dia, porque é médico, né? Paulista, só atendendo casos pesados, cancerosos, aidéticos e pacientes terminais. O dia inteiro, segunda a sábado. Quer dizer, realmente não tem energia porque não dava, simplesmente isso. Mas escuta, deu, né? Porque se ele teve energia suficiente para pegar toda essa carga e morrer aos 94 anos. Bem. Sim, sim. Bem, é muita energia. Ou seja, que bela história, né? Mas tem umas coisas misteriosas, né? Porque o mestre dele tinha falecido com 93 anos. Olha, O mestre chinês. Então eu poderia superar o mestre. Não podia superar o mestre. É que ele teve, um ano antes, esse mestre apareceu num sonho bela vida. e disse para ele, se cuide quando você chegar aos 93.